Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor Jerônimo. Hoje eu quero falar de um assunto bastante recorrente aqui sobre negócios, porém que todo mundo tem uma definição diferente. O que é estratégia? Muito bem. Estratégia vem do grego strategos, portanto, general, protagonista, o que vem na frente. Mas, na prática, foi associada a diferentes ações dos generais, porque foi baseada num conceito de militarismo, de guerra, lá a partir do Sun Tzu, mais adiante com o Karl von Clausewitz, general prussiano e assim por diante. Mas na prática, hoje a gente utiliza muito em negócios. Claro que ainda é utilizado de maneira militar, mas ela veio para o conceito de negócios e é a partir desta visão que eu quero esclarecer aqui de maneira bem simples o que é que ela significa. Para isso eu vou usar aqui agora um conceito técnico extraído do livro do Fernando Luzio, que chama-se Fazendo a Estratégia Acontecer. Aliás, um livro muito bacana, se você é professor, se você é pesquisador, vale a pena ter na sua estante, porque diz na prática aí a implantação do BSC, que é uma metodologia de planejamento, e esse conceito é bacana, extrair de lá, e a partir dali vou fazer os meus comentários de maneira bem ampla, porém bem simplificada. Muito bem, estratégia é um conjunto de escolhas e não escolhas. O que significa isso? Muito bem, voltado para os negócios, você vai ser atacado, varejo, indústria, comércio, serviços, online. Lembre-se, quando você segmenta um negócio, quando você opta por um determinado segmento, existem escolhas e não escolhas. O que fazer e o que não fazer. Ou seja, o que você vai implantar, qual é a linguagem que você vai adotar, qual é a maneira que você vai trabalhar determinado produto, determinada região, determinada área e assim por diante. Portanto, escolhas e não escolhas. Exemplo, Natura, porta a porta. Boticário, loja física. Alguns outros clientes, somente comércio online. Então são escolhas que você faz para determinar o posicionamento correto do teu negócio. Ou seja, uma ação, uma estratégia que você adota e assim por diante. Claramente definidas e implementadas que geram o que? Singularidade. O que é singularidade? É algo único, diferente. Ou como diz o Michael Porter, não adianta mais você querer ser o melhor. Todo mundo quer ser o melhor. Como é que você vai se diferenciar? Como é que você vai ser único? Portanto, o correto é ser único e não ser o melhor. O melhor todo mundo quer ser. Único, são poucos o que conquistam essa posição de única, como aqueles que trabalharam com a estratégia do Oceano Azul, lá da René Malbon e do Shankin, ou seja, tiveram um posicionamento totalmente diferenciado. Que mais? E estabelece as principais rupturas que a organização deverá realizar para promover o crescimento sustentável e conquistar sua visão de forma consistente com sua missão e seus valores. Muito bem. Rupturas. O que significa isso? Eu gosto de trabalhar com um termo que não é muito conhecido, mas no meio de marketing ele é bastante conhecido. Aqui a gente chama de trade-off. O que é um trade-off? Vou partir aqui de um exemplo pessoal. Eu há muito tempo queria ser professor de pós-graduação ou de MBA. Então eu fiz alguns trade-offs na minha vida. Não vou mais ser professor de graduação. Não quero mais trabalhar com um determinado tipo de cliente. Não quero mais trabalhar em determinado tipo de empresa. Não quero ser tudo para todos, ou seja, ser professor de estratégia, empreendedorismo, liderança, negócios, conflitos e assim por diante. Ou seja, eu aprendi a fazer escolhas. Então também aprendi a abdicar de determinadas coisas. Para quê? Vou usar aqui a máxima do Jack Trout e Al Rice, que eu já citei em outros vídeos. Quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. É simples assim. Então, para resumir aqui o nosso videozinho de hoje, estratégia é o quê? Um caminho a ser seguido. Em planejamento a gente usa bastante isso, porque são vários caminhos ou pequenas ações, pequenos caminhos que nos levarão a um grande caminho ou um grande objetivo. Portanto, estratégia é um caminho a ser seguido. Escolhas e não escolhas, de maneira singular ou única, com algumas rupturas ou trade-offs que você deve fazer para não tentar ser tudo para todos. Lembre-se sempre da máxima lá do Jack Trout, mais uma vez. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. E para fechar o nosso conceito básico de estratégia aqui, eu sempre gosto de dizer o seguinte: estratégia é a somatória de pequenas estratégias
ou seja, escolhas e planos de ação que somadas darão um grande estratégião. É simples assim. Estratégia, um caminho a ser seguido. Gostou? Curta aí, compartilhe. Me acompanhe pelos próximos 50 anos. Deixe o seu comentário se quiser alguma coisa mais específica e prometo que eu responderei nos próximos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.